Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade ao comentário do Salmo, e nós estamos no Salmo 75. Salmo 75 marca, como nós dissemos, metade do livro de Salmos em termos de capítulo. São 150 salmos, Salmo 75 marca a metade. É um salmo relativamente curto. A epígrafe diz para o cantor mor sobre Altachete, que é um salmo cântico de Asaf. Esse termo Altachete significa não destruas os salmos. E é um hino de louvor que agradece a Deus pelas maravilhas feitas em favor de Israel e celebra o fato de que ele é o juiz de toda a terra e vai a seu tempo derrubar os ímpios e exaltar os fiéis. Não existe nenhuma indicação da ocasião específica para a qual esse salmo foi escrito, ou de quando a congregação deveria cantá-lo, mas isso não causa nenhuma surpresa. Sua lição de fé mostra o soberano governo de Deus que esse salmo celebra e normalmente é invisível e é necessário em todos os tempos. É um salmo curto, onde o profeta louva a Deus e promete fazer e observar a sua justiça. Apresenta Deus como juiz de toda a terra. Vamos ver esse salmo. A ti, ó Deus, glorificamos. Começa glorificando. A ti damos louvor, pois o teu nome está perto. As tuas maravilhas o declaram. Então, o nome está associado com os feitos e as maravilhas de Deus. Não é? O nome está disponível para quem o desejar. E as maravilhas são expressão do poder e do nome de Deus. Quando eu ocupar lugar determinado, julgarei retamente. Ele é o Senhor que julga retamente. É também um salmo messiânico que aponta Cristo ocupando lugar determinado e julgar retamente. Verso 3, dissolve-se a terra e todos seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. E aí vem o primeiro sela, né? O silêncio aqui. O sela significa silêncio, ou então um aumento da nota na próxima canção, no próximo verso. Aqui, ao mencionar as suas colunas, está se referindo às colunas da terra, que foi usada anteriormente em 1 Samuel 2,8 por Ana. A palavra colunas, em suas diferentes acepções, aparece cerca de 70 vezes, sendo imersa a maioria no livro do Êxodo. Disse eu aos loucos, os loucos é o povo que destruiu o santuário, como nós vimos no Salmo 74. Não enlouqueçais, e aos ímpios não levanteis a fronte. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios não levante a fronte, não é? A fronte, não levante a fronte altiva, levantar a fronte indicava soberba. Não levante a fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Por que não fazeis isso? Porque o Senhor há de julgar a terra. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem exaltação. Olha só, não vem do Oriente, não vem do Ocidente, não vem do deserto, porque a exaltação é Deus que exalta. Mas Deus é o juiz, Deus é o juiz. É Ele que exalta, é Ele que abate. Diz, a um abate e a outra exalta. Quem exalta é Deus. Ele diz, então, não dizeis ao povo louco e não enlouqueçais, falando coisas ímpias, nem levante a fronte, porque Deus que exalta. Se vocês estão prevalecendo sobre o justo, foi Deus que o exaltou, porque na mão do Senhor há um cálice. Interessante a referência do cálice na mão do Senhor, cujo vinho ferve cheio de mistura. Note que esse cálice não é um cálice de bênção, como no Salmo 116, que darei ao Senhor por tudo que me tem feito, tomarei o cálice da salvação.
esse cálice aqui é de vinho e ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. É o cálice da ira, mencionado no Apocalipse, capítulo 16, os 7 cálices da ira de Deus, que o santuário se fechou até que se derramasse os cálices da ira. A ideia de o cálice na mão de Deus também é compartilhada em Isaías, capítulo 55, 17, e Jeremias 25, 17. Então há na mão do Senhor um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e ele dá de beber dele. Certamente todos os ímpios da terra. Note que o cálice está reservado para os ímpios. Nós temos o cálice de salvação, no Salmo 116, 13, para o justo, mas para o ímpio, o cálice da ira de Deus. E todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Os ímpios vão beber a sua própria fezes. Então, nesse cálice, é um cálice de juízo, um cálice de imundície dos ímpios, da qual eles beberão. Mas quanto a mim, exultarei para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Enquanto os ímpios bebem o cálice das fezes, eu exultarei para sempre e cantarei ao Deus de Jacó. Deus de Jacó, Deus de Israel, né? E quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas a força dos justos serão exaltadas. Então a força dos ímpios é quebrada e a força do justo ela é exaltada, porque Deus é o juiz, é Ele que exalta, é Ele que abate. Amém? Com isso nós concluímos o Salmo 75, marca metade do livro dos Salmos. Vamos para o Salmo 76, outro salmo também de Asaf, onde nesse salmo é para instrumento de cordas, de salmo e cântico de Asaf para o cantor mor, sobre Negimote. Negimote significa instrumentos de cordas, onde exalta a majestade e o poder de Deus nesse salmo. Salmo 76 é um hino que celebra Sião como lugar escolhido por Deus para a sua habitação e a capital da terra do povo que escolheu para abençoar e fazer a companhia. O Salmo 46 também fala de Sião, o Salmo 48, o Salmo 87 e o Salmo 122. Todos apontam para Sião. Sião é a primeira cidade de Davi, Jerusalém, que ele conquistou dos jebuseus. Então o Salmo é adequado a uma ocasião em que Deus livrou a Sião de invasores. A congregação canta esse salmo, se maravilha com o privilégio de ir a Sião e adorar ali e dar graças a Deus por isso. Então a exaltação ao monte Sião, cidade de Davi, onde ele levou a arca e ali foi escolhido como habitação de Deus. Mais tarde fizeram o templo em Jerusalém, mas Sião ficou conhecida como a cidade da habitação de Deus, principalmente nos Salmos. Vamos para o Salmo 76, é um salmo relativamente curto, só tem 12 versos. Diz: conhecido é Deus em Judá. Deus é conhecido em Judá e pelos judeus. Grande é o seu nome em Israel. Então aqui fala de Judá e Israel. Parece que o reino já havia sido separado. Mas Deus é conhecido em Judá e grande é o seu nome em Israel. E em Salém, Salém pode identificar como Jerusalém. Salém, cidade da paz, não é Jerusalém. Está o seu tabernáculo. Menciona aqui Salém como morada do seu tabernáculo, pode se referir ao templo, e a sua morada em Sião. Morada em Sião. Note que o seu tabernáculo, o seu templo está em Salém, que é uma referência a Jerusalém, mas a sua morada é em Sião.
Ali quebrou as flechas, o arco, o escudo, a espada e a guerra. Grande livramento que Deus deu. E aí vem um selo aqui, que aparece cerca de 77 vezes nos livros de Salmos. Quebrou as flechas do arco, claro que é dos inimigos, o escudo, a espada e a guerra. Isso mostra a visão de um Deus que é um grande guerreiro, que quebra o arco, quebrou o escudo, a espada e ganhou a guerra, não é? Ganhou a guerra ou a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes da pressa. Os que são ousados de coração foram desposados. Dormiram o seu sono, e nenhum dos homens força achou nas próprias mãos. Deus que é excelente, Deus que dá força. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Sono profundo que pode estar assemelhado com o sono da morte. Os carros e cavalos são lançados nesse sono profundo porque Deus julga, não é? Essa expressão também encontra em 2 Samuel 15:1 e no Salmo 76, verso 6. Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista se te irares? Um Deus irado é um fogo consumidor. Desde o céu fizesse ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou com o juízo de Deus. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra. Sela. Ou seja, Deus livra os mansos contra os seus opressores. Porque a cólera do homem relutará em teu louvor, e o restante da tua cólera tu restringirás. Fazei votos, pagai ao Senhor vosso Deus, tragam presentes, sempre presentes são ofertas, e que estão em redor dele, aquele que é tremendo, esse Deus terrível, esse Deus tremendo, esse Deus grande que livra. Ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra. Tremendo, grande, poderoso é o Senhor. E que assim conclui o Salmo 76. Nós voltaremos para comentar o Salmo 77 em diante. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Se gostou, coloque aí um sinal do joinha, ajude-nos a divulgar o nosso canal e que Deus vos abençoe. O segredo do nosso canal está no playlist, quando você entra, contra as passas de Mateus Apocalipse, de Gênesis até os Salmos, e logo estará todo o Antigo Testamento comentado, capítulo por capítulo, verso por verso. Esse é o único canal do YouTube que comenta para você a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso, tenta explicar para aqueles que gostam de estudar a Bíblia sistematicamente. Ajude a divulgar, porque Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini.